Fala, aluno Smart, seja muito bem-vindo e bem-vinda à primeira aula do nosso curso Smart Emagrecimento. E antes de qualquer coisa, eu quero te dar os parabéns por você ter tomado a atitude de buscar o conhecimento e finalmente emagrecer de uma vez por todas. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa aula. É uma aula bem simples, mas ela traz todos os conceitos básicos da nutrição. Então ela vai servir de base para que você consiga entender todo o resto do curso. Então é muito importante que você assista essa aula primeiro e assista todas as outras aulas na sequência, para que você tenha um melhor entendimento e consiga montar a sua própria dieta. Então primeiro vamos entender o que vem a ser nutrição. E a nutrição ela é dividida basicamente em dois conceitos. O primeiro conceito diz que a nutrição é o fornecimento de nutrientes para os organismos animais e vegetais que são necessários para a vida. E o segundo conceito diz que a nutrição é a ciência que investiga a relação entre o alimento ingerido pelo homem e as doenças, buscando a preservação e a saúde humana. Já os nutrientes são estruturas que constituem os alimentos e que são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Eles fornecem energia para manter, reparar e sustentar partes do nosso corpo. E os nutrientes são divididos em dois grupos, que é o grupo dos macronutrientes e dos micronutrientes. No grupo dos macronutrientes estão os carboidratos, proteínas e os lipídios, que são as gorduras. Já nos micronutrientes, são constituídos pelas vitaminas e os minerais. Vamos dar aqui uma resumida nos micronutrientes. Então, o nome micro já diz, micro de pequeno, então eles estão em menor quantidade nos alimentos. Eles são extremamente essenciais, então nós não devemos deixar de consumir os micronutrientes. Só que o excesso pode causar intoxicação. Por isso que é perigoso quando a gente pensa em suplementar micronutrientes sem saber da real necessidade. Então é mais importante buscar as fontes de micronutrientes através dos alimentos, que dessa forma a gente não vai ter um excesso e podemos evitar esse tipo de intoxicação. E os micronutrientes, ao contrário dos macronutrientes, não fornecem energia para o nosso corpo. As vitaminas estão divididas em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo das vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Como o nome já diz, elas são lipossolúveis, ou seja, elas são solúveis em gordura. Então elas são encontradas nos alimentos que são fonte de gordura e elas podem ser armazenadas e elas têm funções estruturais. Já as vitaminas hidrossolúveis são compostas pelas vitaminas B e C. Então elas são solúveis em água, como o nome já diz, e elas não podem ser armazenadas. Então por isso que é importante nós consumirmos essas vitaminas diariamente. As vitaminas do complexo B são coenzimas do metabolismo celular, então elas participam ali de todo o metabolismo da nossa célula. E a vitamina C, ela compõe o nosso sistema imunológico, então ela é um agente estrutural, vital e antioxidante. Os minerais também estão divididos em dois grupos, então são os grupos dos macroelementos, que são os minerais maiores, que estão em maior quantidade nos alimentos, e os micro ou oligoelementos, que são os minerais menores, que estão em menor quantidade nos alimentos. Então fazem parte dos macroelementos o cálcio, o magnésio, o sódio, o potássio e o fósforo. Já os microelementos são o ferro, cobre, iodo, manganês, zinco, molibdênio, cromo, selênio e o flúor. Então perceba que os minerais, eles estão espalhados em vários alimentos. E por isso que é importante a gente estar sempre variando a nossa alimentação para que a gente possa consumir todos os minerais possíveis e não ter nenhuma deficiência. Agora vamos a um breve resumo dos macronutrientes. Então, como eu disse anteriormente, os macronutrientes é o carboidrato, proteína e os lipídios, que são as gorduras. Eles estão em maior quantidade nos alimentos, então por isso que nós devemos também consumi-los em maior quantidade. E eles têm uma característica muito importante. Eles fornecem energia em forma de calorias para o nosso corpo se manter vivo e nós praticarmos atividade física. E esse termo calorias é uma unidade de medida relacionada à quantidade de energia que tem nos alimentos. Os macronutrientes, eles não fornecem igualmente a mesma quantidade de energia. Por exemplo, 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias. 1 grama de proteína também fornece 4 calorias. Já 1 grama de gordura fornece 9 calorias. E o álcool, ele também fornece calorias. A cada 1 grama de álcool fornece 7 calorias. Só que a gente não considera o álcool um macronutriente porque ele não é essencial para o nosso corpo. Então eu quero te mostrar aqui um exemplo de como calcular as calorias dos alimentos. Só que é o seguinte, você não vai precisar ficar fazendo esses cálculos aqui. No decorrer do curso eu vou te mostrar um aplicativo que você só vai colocar o alimento lá e ele vai fazer o cálculo automaticamente
automaticamente para você. Mas eu só quero que você entenda como que funciona. Então vamos ao exemplo do pão francês. Vamos pegar aqui um pão francês em média 50 gramas. Então, em 50 gramas de pão francês, ele tem 26 gramas de carboidrato, 3,8 gramas de proteína e 3 gramas de lipídios. Então, para que você consiga calcular a quantidade de calorias que tem em um pão francês, é só você fazer esse cálculo que eu vou te mostrar aqui no slide. E como a cada 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias, é só você multiplicar as 26 gramas de carboidrato do pão vezes 4. E aí dá o total de 104 calorias. Mesma coisa com as proteínas. Então, 1 grama de proteína fornece 4 calorias. Então, você pega as 3,8 gramas de proteína do pão, multiplica por 4, que dá um total de 15,2 calorias. Com os lipídios é diferente, porque os lipídios fornecem 9 calorias. Então, a gente pega as 3 gramas de gordura do pão e multiplica por 9 calorias, que dá um total de 27 calorias. Agora é só você pegar essas calorias e somar. Então o total de calorias que tem em média em um pão francês é 146,2 calorias. E é isso, chegamos ao fim da nossa aula de introdução à nutrição. Esses são os conceitos bem básicos da nutrição. Então você já sabendo esses conceitos, agora você vai entender muito bem o resto do curso. Então fico aqui com o meu agradecimento. Muito obrigado por assistir essa aula e eu te vejo nas próximas aulas.